Bom dia a todos que estão participando. Bom dia, Ju. Bom dia, Danilo. Bom dia, Renata. O dia que o Senhor resolveu nos abençoar. Por isso chamamos o dia de hoje de presente. Ontem é passado, amanhã é futuro, hoje é presente, o presente de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele renova a cada manhã as suas misericórdias. Ele renova a cada manhã as possibilidades de um novo dia. Ele encerra o dia de ontem e começa um novo dia. Então, Deus, ele tem sempre coisas novas para nós. Deus está cheio de novidades. E muitas vezes nós estamos surdos para Deus, não ouvimos, estamos cegos para Deus, não enxergamos, não percebemos. E eu creio que hoje, mais um dia de estudo da sua palavra, onde ele vai mostrar para nós, através do ensinamento, através da vida de algumas pessoas, alguns heróis da fé, como devemos proceder para melhorar a nossa conduta em todas as áreas. Semana passada falamos de cura divina, e a cura divina, ela é uma semente. Eu semeio a cura, eu alcanço a cura. E às vezes é difícil, em meio à dor, em meio a uma dificuldade, parece que não tem condições. O que nós precisamos entender é que muitas vezes nós buscamos o socorro muito tardio, em qualquer área da nossa vida. Então, como uma enfermidade que nós, às vezes, vamos deixando. Em Cristo, nós não precisamos de médico. A nossa fé resolve toda e qualquer situação. Em Cristo, nós não precisamos de professor, porque o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Mas nós habitamos num planeta que cada cultura, cada país, cada cidade tem os seus estatutos, tem a sua Constituição, e nós temos que respeitar e observar. E quanto mais conhecimento, é parte do nosso estudo de hoje, mais chance de alcançar a realização dos nossos sonhos. Mas só o conhecimento, sem a unção de Deus, ou a participação divina como um companheiro nosso, fica mais difícil, porque muitas lutas, elas são difíceis de vencer se não houver a participação divina. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra o sangue e a carne, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo. E o mundo jaz no maligno. Então, nós sabemos que nós temos o plano terrestre, estamos aqui nos falando, conversando, às vezes nos observando, nos vendo, mas nós temos um plano acima desse nosso entendimento, que é o plano espiritual. Digo acima no sentido de entendimento, mas nós temos o plano abaixo, que são os demônios e os seus servos, enfim. Então, o nosso objetivo hoje é alcançar esse entendimento. Por muitas vezes, percebendo algumas coisas acontecendo dentro de casa, ou em outros locais, eu tinha a postura de orar mais, jejuar mais, ungir mais a casa, para amarrar esses valentes, expulsar esses seres espirituais que provavelmente estavam assediando, estavam incomodando, ou até interferindo no dia a dia. E hoje eu entendo que se eu clamar, ou melhor, se eu abrir a porta para Jesus, que está batendo para entrar, e ele entrar, eu não preciso expulsar ninguém, porque luz e trevas não combinam, e a presença de Jesus Cristo já manda cada um para o seu lugar. E é essa a forma que nós estamos buscando uma nova interpretação da palavra, buscando cada vez mais a graça. Mas por mais que a graça seja de graça, ela precisa da nossa atitude, ela precisa do nosso posicionamento, porque senão também fica muito fácil. Eu começo a recitar um versículo, acreditando que aquele versículo, aquele texto, vai gerar algo para mim, eu vou chamar à existência aquilo que não existe.
E nós falamos a semana passada que uma confissão apenas sem fé, ela é só uma repetição. A confissão da palavra, ela tem que aumentar a minha fé. Então, é um processo. Eu não confesso a palavra para chamar a existência. Eu confesso a palavra para aumentar a minha fé. E com a minha fé aumentada, eu chamo a existência aquilo que não existe. Essa é a condição. Então, eu quero, no dia, eu e o Espírito Santo, claro, nós queremos, nessa manhã de hoje, trazer um exemplo bíblico sobre prosperidade. E prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é saúde plena. Prosperidade é uma família bendita. Prosperidade é eu ter aquilo que eu necessito. Prosperidade é harmonia na família. Enfim, é muita coisa. Prosperidade é tudo de bom, porque Jesus disse que teríamos uma vida com abundância. Isso é prosperidade. Ou seja, não falta nada, também não tem nada em excesso, não gera orgulho, vaidade, ganância, mas nós temos o suficiente, inclusive, para abençoar outras pessoas. Isso é prosperidade. E nós vamos falar sobre isso nesta manhã. Então, quero fazer uma oração para nós consagrarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe todas as pessoas que estão conectadas, os que estão interessados em se conectar, aqueles que talvez estão tendo dificuldade, Senhor, libera esse acesso, porque nós não estamos aqui simplesmente para uma reunião, enfim, uma reunião executiva, uma reunião administrativa, não, estamos em reunião como Jesus se reunia com os discípulos, como Jesus se reunia com a multidão para estudar a palavra. Jesus ensinava através de parábolas, Jesus trazia sempre alguma coisa que ia não só enriquecer as pessoas no sentido de conhecimento, mas iam transformá-las, curá-las, libertá-las, salvá-las, enfim. E esse é o propósito desta nossa reunião. Nós sabemos que onde Jesus está, não há nem necessidade de amarrar nada. O valente já não está mais aqui, e nem com as pessoas que estão conectadas, porque Jesus está nesse local. Ele diz que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele estaria presente. Então, onde ele está presente, os seres do mal não podem se manifestar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, Deus gosta de coisas novas. Ele renova as misericórdias, ele renova as promessas, ele renova a nossa força, o nosso fôlego, o nosso vigor, ele renova o amor. A Bíblia diz que ele traz de volta o primeiro amor, então ele renova o amor. Muitos casais estão na rotina, ele renova o amor. Muitas pessoas estão quase que trabalhando no automático, ele renova esse interesse, essa disposição. Então, é o renovo do Senhor. João escreveu uma frase que Jesus disse, eis que faço coisas novas, escreve esta palavra porque ela é fiel e verdadeira. Então, há um renovo do Senhor. O próprio amanhecer, quando nós acordamos, nós nos renovamos para um novo dia. O ontem já passou, o amanhã não existe, e o dia cuida de si mesmo. Mas nós precisamos acrescentar no nosso dia palavras proféticas, nós precisamos acrescentar no nosso dia as promessas que ainda não vivemos. Então, nós precisamos semear. E muitas vezes a semeadura, ela não é imediata. Ou melhor, a semeadura acontece e a colheita não é imediata. Então, nós precisamos, Senhor, desse entendimento. Por isso, nos ajuda a entender esse estudo que vai ser explanado aqui, que o Teu Espírito Santo esteja com cada um de nós e, com certeza, nós não encerraremos esta reunião da mesma forma. Todos nós seremos completamente transformados pelo Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor Deus, por este momento. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Aleluia. Deus, ele é o renovo. Em Isaías está escrito que ele criou novos céus e novas terras. Não que esse céu e essa terra seja ruim, mas nós sabemos que muitas coisas que acontecem estão escritas na Bíblia como algo apocalíptico, enfim, mas ele preserva aqueles que estão com ele. E eu vou contar um pouco sobre Salomão, e é interessante a história de Salomão, mas eu vou evidenciar aqui apenas alguns tópicos sobre a questão da prosperidade.
E eu diria que é impossível nós falarmos de prosperidade nos dias de hoje, nós somos cristãos, sem citar alguns personagens. Eu poderia citar aqui Josué, Neemias, o próprio Noé como um empreendedor, enfim, José do Egito, mas eu quero trazer a questão de Salomão, porque Salomão foi chamado o homem mais sábio da terra, até os dias de hoje. E nós sabemos que existiram grandes filósofos que interferiram na história. Grandes filósofos. Pitágoras na área da matemática, Hipócrates na área da medicina, enfim, outros na filosofia, vários entendidos, gênios, mas a Bíblia diz que não haveria nenhum maior do que Salomão em sabedoria. Então, eu preciso conhecer um pouco da vida de Salomão e eu preciso conhecer um pouco dos conselhos de Salomão. Salomão, ele foi o autor de 3.000 provérbios. Ele escreveu 1.005 canções. Isso está em 1 Reis 4:32, só para deixar a legitimidade do que eu estou falando. Ele foi botânico e biólogo, 1 Reis 4:33. Ele possuía 1.400 carros, 12.000 cavalos, isso está em 1 Reis 10:26. Ele recebia mais de 600 talentos de ouro por ano. Ele foi o responsável pela construção do templo do Senhor, por isso é chamado Templo de Salomão. A riqueza de Salomão foi maior do que a de todos os reis de sua época, 1 Reis 10:23. E como se não bastasse, 3 livros da Bíblia, Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes, são atribuídos a ele. Então, ele foi um cara que realizou. Virou filme, né? Das Minas do Rei Salomão, esqueci o nome, Indiana Jones, se eu não me engano. Então, virou filme. Então, nós precisamos perceber isso. Claro que ele cometeu pecados, teve algumas atitudes inadequadas. Quem de nós podemos acusar? Atire a primeira pedra aquele que nunca errou, não teve nenhuma falha. Então, aqui, eu vou citar 7 pontos na vida de Salomão que vão nos ensinar com relação à prosperidade. Lembrando, prosperidade não é dinheiro. O dinheiro está inserido na prosperidade. O dinheiro que eu domino, que ele é o meu servo, eu pago contas, eu compro roupas, financio uma viagem, um negócio, ajudo as pessoas, eu semeio no reino de Deus, como dízimo e oferta. Então, o dinheiro ele é um servo. Quando ele é o servo, ele está funcionando bem. Se ele virar o meu senhor, aí ele é a raiz de todos os males. Então, nós não estamos falando aqui de dinheiro, mas vamos falar sobre prosperidade. Enquanto Salomão andou em retidão, ele foi próspero. É isso que precisa ficar claro. A prosperidade, ela está coligada, ela está interligada à condição da minha obediência a Deus, porque retidão, aos olhos de Deus, essa questão da obediência. A Bíblia cita muitos reis, livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, são livros históricos dos reis que passaram por Israel, numa civilização como um todo, depois ela foi dividida, então tinham reis de Judá, enfim, e esses reis, quando nós vamos ler a história, diz que esse fez o que era reto e esse não fez o que era reto. Então, a retidão, ela está diretamente ligada à obediência a Deus. Eu quero que fique claro isso. E a primeira coisa que Salomão busca, pede para Deus, é a sabedoria. Então, nós vamos ver aqui Provérbios 3, 13 e 14. Aleluia. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Então, mais uma vez, nós falamos que prosperidade não é dinheiro, e aqui sabedoria vale mais do que o dinheiro. Então, eu preciso explicar um pouco sobre o que é sabedoria.
E eu quero colocar esse texto, chegou agora, não estava previsto, Provérbios 8, isso, versículo 12. Em diante. Falar um pouco sobre a sabedoria. A sabedoria, ela é responsável pela criação de todas as coisas. Se nós temos Deus Pai, eu diria que sabedoria é a mãe. Foi através da sabedoria que tudo veio a existir. Então, dá para continuar os outros versículos? Provérbios 8:12 diz assim: eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento, que vem do bom senso. Sim, eu vou ler mais alguns, enquanto é colocado aí. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. E a boca perversa, eu os aborreço. Quem está falando é a sabedoria, porque no início está assim, eu, a sabedoria, habito. Então, a sabedoria, ela está explicando algumas coisas. E ela diz, a sabedoria falando, no versículo 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Aleluia. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio, da sabedoria, governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho. Antes das suas obras mais antigas, fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra, até aqui. Antes de existir a terra, já existia a sabedoria. E a Bíblia diz, o Senhor me possuía no início da sua obra. Então, alcançar a sabedoria é como se você entrasse na ideia ou entrasse no escritório de Deus, no planejamento de Deus. Quando você alcança a sabedoria, é como se nos fosse revelado o princípio de todas as coisas, porque ela existia antes. A sabedoria é conselheira, a sabedoria dá entendimento. Então, nós vamos perceber que antes de existir tudo, existia a sabedoria. E Salomão, nesse momento que ele vai pedir a Deus conselho, que ele vai pedir sabedoria, ele ainda não é o escritor. Nós entendemos que o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, foi escrito por volta dos 40 anos de idade de Salomão. O livro de Provérbios foi escrito por volta dos 60, 70 anos. E o livro de Eclesiastes, já no final da vida dele, talvez por volta dos seus 90 anos. Então, nesse momento aqui, ele não tinha escrito nada, ele estava pedindo a Deus, ele vai ser chamado para governar a terra, aquele local, e ele diz que sozinho ele não consegue. Então, o nosso sonho, os nossos anseios, as nossas conquistas, aquilo que nós queremos alcançar, a primeira coisa que nós precisamos é de sabedoria. Diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a tola destrói. Então, a sabedoria para governar a casa,
a sabedoria para governar um negócio, a sabedoria para ser patrão, a sabedoria para ser empregado, a sabedoria para ensinar os filhos, a sabedoria para lidar com os pais, sabedoria em toda e qualquer situação. Então, sabedoria é a premissa. Tiago, irmão de Jesus, ele disse, quem quiser sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, em nada duvidando. E nós temos falado constantemente que fé e dúvida podem andar juntos. A dúvida, ela anula a fé. Eu recebo uma palavra de fé, eu me posiciono com relação a isso, eu profiro, estudo, eu vou tomando essa condição, mas qualquer circunstância que gere a dúvida, anulou o processo. Anulou o processo. A fé tem que ser inteira, a fé tem que ser íntegra. Então, Salomão buscou sabedoria logo no início. Por que ele buscou sabedoria? Porque, em segundo lugar, ele conhecia suas limitações. 1 Reis 3, 7b. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Isso é humildade. Ele era o herdeiro do trono, muito jovem. Ele podia simplesmente deitar e rolar, agora é minha vez, vou fazer do meu jeito. Mas o pai dele era um homem segundo o coração de Deus. Eu imagino que Davi, nos momentos que estava com Salomão, como ele era um guerreiro, talvez ele não estivesse tão presente com a família, mas nos momentos que ele estava presente, havia uma oração na hora da refeição. Ninguém sentava à mesa, ia comendo, tirando uma coxa do frango assado, ou metendo a mão nas esfigas. Não. Talvez nesse momento, Davi dizia, vamos adorar a Deus, porque nesta mesa não faltou nem coisa grande, nem coisa pequena. Talvez, na hora de dormir, que Davi estivesse no palácio, ele ia até o quarto de Salomão e recitava um salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 3, Salmo 4, deite, porque logo você pegará no sono, porque o Senhor te faz repousar em segurança. Eu imagino que Salomão, ele conviveu com o ensinamento. Ele recebeu aquele Shema de Israel, aonde Deus ordena aos pais ensinarem os filhos, ao acordar, ao levantar, ensinar os filhos assentados à mesa, andando, tomando banho. Eu creio que Davi falava de Deus o tempo todo para Salomão. Então, quando Davi morreu e Salomão herda o trono, ele tinha um princípio de humildade ensinado por Davi. Ele diz, Senhor, eu não consigo fazer isso sozinho. Me ajuda. E aí é quando ele pede sabedoria. Então, após a morte de Davi, seu pai, coube a Salomão assumir o reinado de Israel. Mas ele sabia que ainda não estava pronto para assumir o governo. Ao reconhecer o que você não sabe, busque saber. E muitos de nós, por causa de uma cultura que prevalece, uma cultura arrogante, nós, numa reunião, ou às vezes numa roda de amigos, passamos por entendido do assunto e temos de vergonha de saber, eu nunca ouvi essa palavra, o que quer dizer? Eu não sou especialista, o que está acontecendo? E talvez seremos motivos de chacota, de bullying, não tem importância. Aqui, Salomão diz, eu não posso assumir. Então, ele pede sabedoria e capacidade para governar o povo. Existe uma passagem da história de Salomão, aonde duas mulheres tiveram seus filhos e dormiam na mesma tenda. Vou resumir para ser prático. E uma delas, acho que dormiu sobre a criança morreu. E vai lá e troca a criança, enquanto a outra estava dormindo. E aí, quando ela acorda, isso aqui não é meu filho. Não, é seu. Você dormiu sobre ele, ele morreu. E ficou aquela discussão e levaram para Salomão julgar essa causa. E aí,
fica uma discussão, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, não é seu, não é seu, e ele, numa direção de sabedoria, ele pega a espada e diz, traz a criança aqui, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou partir ela no meio e fica metade para cada uma. E a mãe, que amava o filho, disse, não, pode deixar que ela cuide da criança, não precisa fazer isso não. Desculpa, eu menti, eu estava... Não, pode deixar com ela. E Salomão entende que só a verdadeira mãe preservaria a saúde, a integridade do seu próprio filho, e a entrega para outra pessoa. Que sabedoria! Que coisa maravilhosa! E sabedoria para decidir nos negócios, sabedoria para dar uma resposta para o cônjuge, sabedoria para interpretar alguma situação, sabedoria em todas as questões, para decidir, enfim, para ensinar alguém. Deus, ele capacitou Salomão com essa sabedoria, mas também capacitou ele com humildade. Ele conhecia as suas limitações. E aí, conhecendo as limitações, ele buscou aprender. Se nós conhecemos as nossas limitações na nossa vida profissional, e nós buscarmos informações para isso, é o segredo para o sucesso. Em qualquer empreendimento. Todo. Vai organizar uma festa para o filho, vai organizar uma viagem. Sabedoria. Sabedoria, primeiro, para saber se isso está no plano de Deus. Segundo, para que nós tenhamos êxito no decorrer daquele projeto, da realização daquele projeto. Terceiro segredo, Salomão não tinha só Deus, Salomão tinha mentores. Provérbios 1:5. Aleluia. Hoje se fala muito no mundo dos negócios da mentoria, né? Tem o coach, o mentor. Salomão tinha mentores. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação. Numa outra tradução, o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendimento adquirirá sábios conselhos. Adquirirá. Então, o que são mentores? Mentores são orientadores. Moisés, ele foi constituído líder do povo de Israel para tirar do Egito e adentrar na Terra Prometida. Muitas coisas aconteceram e, infelizmente, Deus chama Moisés e fala, olha, ali é a terra, mas você não vai entrar nela. Mas no meio desse processo, ele era um juiz das causas do povo. E ele julgava o dia inteiro, embaixo de sol, talvez chuva, frio, calor. E o sogro dele chegou para ele e falou assim, ô, meu genro, querido, se você continuar assim, você vai ficar doido, vai morrer mais cedo. Você não é o líder? Então escolhe entre o povo pessoas que têm o mesmo perfil que o seu, perfil de liderança, perfil de aconselhamento, que tenham sabedoria. E aí você delega essas pessoas, faz um grupo de um que vai cuidar de 10. Esses 10 vão cuidar de mais 10 cada um, que vão cuidar de mais 10. Ou seja, você só vai tratar com os líderes dessas causas. Mas o que é corriqueiro, outras pessoas vão estar fazendo isso. E o sogro de Moisés foi mentor. Ele deu um conselho de vida. Porque, na realidade, Jétro ficava observando o desgaste que acontecia na vida de Moisés. Nós precisamos de mentores. E nos dias de hoje, é muito fácil. Eu não digo para vocês que tudo que está disponível na internet é saudável. Claro que não. Porque cada um posta o que quer. Mas nós temos hoje, com o Espírito Santo de Deus, a capacidade de discernimento. E aí eu vou buscar uma informação, um tutorial para alguma atividade específica.
Então, nós precisamos dessa condição. E aí, esses mentores vão nos aconselhar. E nós vamos adaptar, talvez não tenha um conselho ou uma informação 100% específica para a nossa necessidade. E talvez eu tenha que adaptá-la. Mas, com certeza, hoje em dia, nessas palestras motivacionais, a pessoa dá o seu próprio testemunho. Ah, porque eu era assim, era assado, e eu sofri, e olha onde eu estou. E aí, nós pegamos aquele perfil daquela pessoa e vamos adaptar para o nosso perfil, e talvez usando as mesmas ferramentas, possamos alcançar um bom resultado. Essas pessoas são conselheiros, mentores. E talvez não é o primeiro que eu consiga tirar proveito. Eu tenho que ouvir 2, 3, ou eu tenho que ler algum livro, buscar mais informações. Mas Salomão tinha mentores. Nós precisamos de mentores para alcançar resultados. Mentores são orientadores, pessoas que alcançaram seus objetivos e sabem como transmitir essa informação. São como pontes para o seu futuro, pontes que interligam sua jornada rumo a grandes conquistas. Salomão tinha e recomendava que todos tivessem mentores e ouvissem atentamente seus conselhos. Provérbios 19, 20. É um conselho de Salomão. Eles ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Olha aqui, ó, ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Ele está dizendo que muitas vezes eu não consigo a sabedoria em Deus, porque eu não estou preparado para isso, ou porque eu não consigo ter um entendimento tão alto para alcançar essa revelação da sabedoria. Se eu tenho essa dificuldade, então eu vou ouvir conselhos e instruções de outras pessoas, e aí eu vou alcançar a sabedoria na prática. Aleluia. Nós temos mais um segredo de Salomão. Salomão nunca teve pressa. Salomão, ele escreveu em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. O que é debaixo do céu? É a nossa atividade na terra. Enquanto estamos vivos, nós estamos debaixo do céu. Então, eu tenho que assimilar, eu tenho que me ajustar ao tempo das coisas. Falei na quarta-feira sobre a gestação do ratinho, 20 dias, a gestação do ser humano, 9 meses, e a gestação de um elefante, 180 meses. Ou seja, eu planto e eu colho no tempo determinado. E para cada alimento, vegetal, fruta, legumes, saladas, enfim, a terra ela vai responder no seu devido tempo. E muitas vezes nós temos que cuidar desse plantio para que a colheita seja melhor. Então eu uso sementes para a sabedoria, mas eu tenho que regar essa semente, cuidar da terra, para que essa sabedoria venha frutificar em mim. Porque muitas vezes eu recebo o conselho e não aceito. Há um ditado popular que se conselhos fossem bons, seriam vendidos. Os conselhos são bons e os melhores são gratuitos. E melhores são aqueles de pessoas que tiveram a experiência semelhante à nossa. Ou seja, é uma resposta, é uma solução de um problema. Então, em Eclesiastes 3, já foi colocado na tela, eu vou retornar agora, tudo tem o seu tempo. Tudo. Existem sonhos que nós queremos realizar que demandam tempo. De repente, eu quero fazer uma viagem e eu não tenho o dinheiro suficiente para pagar à vista. Então, eu vou numa agência de viagem e planejo viajar daqui. Eu quero estar naquele país no verão. Aí a pessoa fala, então, isso vai levar 11 meses. Então, você começa a pagar a sua viagem e quando der o prazo determinado, você vai fazer a sua viagem
no período que você quer. É uma programação. Então, eu não consigo realizar esse sonho ou essa viagem imediatamente, mas ela fica programada, é um projeto. Eclesiastes 3 diz que para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí vai continuar, tempo de crescer, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de rir, tempo de chorar. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas existe um tempo para tudo. E como tudo na Bíblia são sementes, eu mandei um vídeo para vocês, a maioria das pessoas que participam da nossa reunião devem ter recebido, e foi um estudo feito com relação às palavras em cima de uma planta. Então, gravaram palavras agradáveis para uma planta e gravaram palavras desagradáveis para a planta do mesmo porte. E depois de um período, a planta que recebia palavras agradáveis, elogios, estava mais viçosa. E a planta que recebia palavras desagradáveis, ela quase estava morrendo. E essa expectativa desse resultado, ele é prático. Muitas vezes nós compramos uma planta e levamos para a nossa casa, ou para o apartamento, ou plantamos no nosso quintal. E se em algum momento a gente esquecer de regar ou de cuidar, ela vai responder. A folha vai secar, vai murchar. E a nossa vida espiritual, porque tudo é espiritual primeiro e reflete no natural, que é a nossa atividade na Terra, tem a mesma similaridade. Aquilo que eu cuido mais tem mais resultado. E muitas vezes nós evidenciamos mais a nossa vida profissional, ou outros evidenciam mais o casamento, outros evidenciam mais a sua própria casa. Tem que estar, a casa tem que estar polida, tem que estar brilhando, porque a minha casa é o meu tesouro, enfim. E Jesus disse: aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, o nosso coração, ele não pode estar como um tesouro no sentido daquilo que nós vamos estar doando 100% da nossa atenção. De repente, a casa é muito linda, mas o casamento está destruído. De repente, está prevalecendo só o casamento e não está cuidando do filho, que tem dificuldade na escola, que tem dificuldade com relacionamentos. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que ser uma vida equilibrada. Então, eu busco sabedoria, eu reconheço as minhas limitações, eu peço ajuda, conselhos para outras pessoas, mas tudo isso eu procuro fazer com paciência. A colheita vai ter no seu devido tempo. E às vezes eu quero respostas imediatas. Eu não administrei direito, eu não cuidei daquilo, e quando saiu das minhas mãos, eu quero buscar rapidamente. Poxa, mas você teve aí 1 ano, você teve aí o seu emprego 3 anos, você teve a sua empresa por 5 anos, e você não fez o seu melhor, e agora, em meia hora de oração, em 5 minutos de oração, você quer que eu te responda e mude tudo? Então, muitas coisas nós perdemos por irresponsabilidade. Muitas coisas nós perdemos pela falta de obediência a Deus. E não que Ele nos castigue, mas nós falamos de retidão. Retidão é obediência a Deus. Em tempos de retidão, Salomão conquistou tudo o que ele queria. A construção do templo, o templo de Salomão, o templo de Jerusalém, levou 7 anos para ser construído. Isso está em 1 Reis 6:1, 1 Reis 6:38. Eu acompanhei a construção do templo de Salomão, que a Igreja Universal construiu na região do Brasil. Eu acompanhei. Eu estive no lançamento da pedra fundamental, eu fui convidado para ver as fundações, enfim, porque eu congregava ali por um determinado tempo. E, se eu não me engano, levou 4 anos para ser construído. Uma réplica. 4 anos. Com alta tecnologia. Altos guindastes. Salomão construiu, ou mandou construir aquele templo, que levou 7 anos. Não tinha betoneira.
não tinha elevadores como se tem hoje, guindastes, máquinas, furadeira, britadeiras. Então, construir aquele templo, ou imaginar que fosse a mesma obra, sem um requinte, mas uma obra parecida em volume, 7 anos nesse tempo, é muito rápida a construção. 1 Reis 6:1, é isso? 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o 2º mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Versículo 38. No versículo 1, é o início da obra, e no versículo 38, vai dizer que ele concluiu. Você vê que, às vezes, a Bíblia, ela não é 100% didática num versículo. Nós temos que ler o contexto para alcançar o resultado. No mês de Bu, o 8º mês do 11º, ele estava no 4º ano do seu reinado. No 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Salomão levou 7 anos para construir. Ele não teve pressa, mas esse tempo é recorde, comparado com uma obra semelhante que levou 4 anos nos dias de hoje. O 5º segredo de Salomão, ele aprendeu com as suas experiências, que não foram poucas e nem todas foram boas. Romanos 5, de 3 a 5. Aleluia. Aleluia. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então, a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência é esperança. Então, Salomão, ele aprendeu com as experiências. Mas a experiência já está no final da fila. Para ele ter a experiência, ele já passou pela dificuldade. E na dificuldade, ele perseverou para poder vencer. E na perseverança, ele teve essa experiência. E às vezes nós estamos com um problema, e aí nós buscamos mentores. Eu preciso de um mentor que tenha passado pela mesma dificuldade que eu estou passando. Porque, com certeza, aquela orientação vai ser melhor, a não ser que esse orientador, cheio do Espírito Santo, tenha a unção da palavra de sabedoria. E aí, com certeza, eu vou receber isso, como já aconteceu conosco, como pastores, de uma pessoa vir pedir um conselho, e o Espírito Santo sopra uma resposta, e nós passamos essa resposta, que não é mérito nosso, e aquela pessoa que estava sendo aconselhada alcança a graça da solução daquele problema. Salomão, ele aprendeu com as suas experiências. Então, eu posso olhar para a adversidade e achar que é um obstáculo, mas eu posso olhar para a adversidade e achar que é um motivo para eu superar. E aí aquela dificuldade que vai gerar uma experiência, vai me dar uma esperança, e a nossa vida é assim. Os problemas menores que nós resolvemos não aparecem mais. Sempre os problemas que vêm são problemas maiores. Romanos 8, 28. Essas coisas que acontecem conosco, nós que estamos em Deus, são experiências que vão nos dar um bom resultado. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam juntamente com o bem, para cumprir aquele propósito. Então, se eu tenho um projeto, se eu tenho um objetivo, e eu tenho certeza que eu busquei auxílio, que eu fui humilde, que eu pedi sabedoria para Deus, que eu não fui precipitado, a tendência é que tudo coopere para o resultado
que foi determinado no início do meu projeto. Olha que interessante. Salomão, ele se superou e aprendeu com as experiências ruins. Davi, seu pai, assassinou o primeiro marido da sua mãe. Betseba era casada com Urias e Davi planejou a morte de Urias. A irmã de Salomão foi abusada por um de seus irmãos. E Absalão tentou destruir o reinado do próprio pai. Ou seja, uma família totalmente desestruturada. Mas ele não olhava para isso. Ele estava sempre pronto para observar, aprender e tomar as suas decisões. Eclesiastes 9:11. Imprevistos sempre aparecem. Precisamos aprender com eles e seguir em frente. Vamos ver essa tradução aqui, ó. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. O normal é aquele que é mais veloz vencer a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Lembrando que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes no final da sua vida. Então, ele estava relatando aqui as suas experiências. Voltando, desculpa. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Ele está dizendo que na vida, muitas coisas vão acontecer, não numa expressão matemática, 2 mais 2 igual a 4. Às vezes seguimos a receita do bolo 100%, e o bolo não cresceu. Será que eu esqueci de bater para a direita ou era para a esquerda? Quando existe a unção do Senhor, você pode fazer de qualquer jeito, o resultado vai ser bom. Então, muitas vezes, nós estamos seguindo a receita, estamos seguindo a orientação da estrutura didática, mas Deus não está no negócio. Eu serei contigo por onde quer que andares. Eu quero ser o teu parceiro. Eu quero ser consultado na tua vida. Ele quer ser consultado se eu vou pintar a casa. Ora, se eu convido Jesus para morar na minha casa, não seria correto falar, Jesus, eu vou dar uma renovada na casa. Qual é a cor que você gosta? Parece irônico, mas não é. Ele quer opinar na nossa vida. Eu vou fazer uma escolha para o meu casamento. Eu não peço orientação para Deus. E a minha vida, infelizmente, não caminhou da maneira que eu esperava. Mas porque foi uma escolha minha. Eu escolho uma profissão. E, de repente, não era o meu talento. Aí a minha profissão não dá prazer. É um tédio. Quando as nossas escolhas são as escolhas de Deus para a nossa vida, tudo tende a fluir melhor. Então, Salomão aprendeu com as suas experiências. Houveram imprevistos, talvez pessoas que diziam, mas Salomão é fruto de um adultério, porque houve um problema lá com Davi, e a mulher era casada, ou isso e aquilo. Então, ao nosso redor, vamos ouvir muitas coisas ao derredor que não são agradáveis aos nossos ouvidos e talvez não sejam nem verdade, sejam mentiras. Mas se eu der ouvido para isso, isso vai interferir naquilo que é o meu foco. Então, eu não posso simplesmente considerar. Eu tenho que ser forte e, com certeza, Salomão, jovem ainda, tinham muitas pessoas palpitando. Não faça isso, não faça aquilo. Mas Salomão, ele era um homem temente a Deus. Sexto segredo de Salomão. Salomão fazia e seguia os seus planos. Provérbios 2:5. Aleluia. Provérbios, 21:5. O Espírito Santo me trouxe a lembrança, um texto do livro de Jó.
Depois você vai para Jó 22. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Olha aqui, 2 segredos no mesmo versículo. Planejamento e paciência. Nós falamos que Salomão não tinha pressa, era o 4º segredo. E aqui está dizendo que o apressado acaba na miséria. Salomão, ele fazia e seguia os seus planos. Jó 22. Vou começar do 22. Do 22 e vai até o 28. Jó 22, 22 a 28. Jó está recebendo uma instrução aqui. Ele diz assim: aceite a instrução que vem da sua boca. Aceita a instrução que vem da sua boca e ponha no coração as suas palavras. Está falando uma instrução que vem da boca de Deus. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Aceita, peça a instrução que profere e põe as suas palavras no seu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares a injustiça da tua tenda e deitares ao pó o teu ouro e o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. Deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso e levantarás o rosto para Deus. Orarás a ele e ele te ouvirá. E pagarás os teus votos. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Se estes descem, então dirás para cima, e Deus salvará o humilde. Nesse texto aqui, nós falamos da humildade, nós falamos do planejamento. Mas antes de falar do planejamento, no versículo 28, houve um conselho. Aceite a instrução do Senhor, as palavras do Senhor. Se deleite no Senhor. Então, esse texto que me veio à memória agora, Jó 22, ele mostra o quanto é necessário nós estarmos prontos para seguir uma instrução de alguém que teve sucesso. Estima-se que o custo da construção do templo liderada por Salomão, apenas em materiais de ouro e prata, foi de 550 bilhões de reais. Não há como realizar uma obra dessa magnitude sem planos detalhados. Aleluia. Salomão, ele recebeu do seu pai a planta do templo, prevendo tudo que ia gastar, porque Davi deixou uma fortuna para que Salomão iniciasse o templo. Também recebeu instruções a respeito das divisões dos sacerdotes, dos levitas, e sobre a execução de todas as tarefas. Está em 1 Crônicas 28. Baseado nisso, ele seguiu à risca todas as plantas e executou a obra. Se ele não seguisse os planos que Deus deu a Davi, certamente ele não teria êxito. E muitas vezes nós planejamos alguma coisa na nossa mente. E até verbaliza, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Minha mãe falava muito sozinha. E verbalizo. Mas quando eu encontro uma pessoa na concordância do meu projeto, essa pessoa não será apenas um intercessor, uma intercessora, mas vai ser um cobrador, porque em muitas vezes que nós estamos em meio de um projeto e vem uma dificuldade, há uma força contrária para a desistência. E talvez esse intercessor vai dizer, não, para cima, como disse aqui. Se esse projeto tem uma tendência de não dar certo, diga, para cima. E aí, essa pessoa, esse intercessor, vai nos auxiliar a continuar. Claro que nós temos que saber quem é essa escolha. Porque ao invés de arrumar um intercessor, nós colocamos o nosso projeto para uma pessoa que é invejosa, com certeza a oração vai ser contrária. Salomão escolhia as pessoas, os mentores que iam andar com ele, para que ele pudesse
Aprendeu isso com Davi. Em todo o exército de Davi, ele chegou a ter um exército de 400 homens de confiança. Não estou falando soldados comuns. 400 pessoas, homens de confiança. Mas só 5 foram chamados dos valentes de Davi. Então ele sabia com quem ele andava. Ele tinha pessoas do seu convívio que colocavam ele para cima. Aleluia, aleluia. Então, se eu desejar alguma bênção, aleluia, em qualquer área financeira, área de conquista de uma viagem ou de uma aquisição, se eu fizer um plano, não apenas na minha mente, mas através até de uma mentoria, de um aconselhamento, e eu descrevê-lo, eu deixá-lo por escrito, e eu pedir, se sou casado, um cônjuge, se eu moro com meus irmãos, eu vou buscar alguma pessoa que concorde comigo, que esteja em oração, mas o plano é de ação. Oração é 5%. O resto é ação. Eu preciso agir, aleluia, para alcançar esses objetivos. E por último, Salomão sabia o que queria. De repente, alguém está numa fase de trocar de carro. Não, estou cansado do meu veículo, eu quero trocar de carro. Que carro você quer? Ah, não sei ainda. Que cor você gosta? Ah, tanto faz. Até para Deus abençoar essa pessoa fica difícil. Então, os nossos planos têm que ser identificados. Filipenses 3,14. Paulo escreveu aos Filipenses, é um texto de evangelho, é um texto espiritual. Mas vamos trazer isso para o nosso foco. Diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O foco de Paulo não era a conquista aqui na terra. O foco de Paulo era a salvação e lugar no céu. E talvez essa busca dele, mesmo vivendo na graça, era tão intensa porque ele sabia quantas coisas ruins ele havia feito como um cidadão romano. Ele precisava da graça. E há um texto que Jesus fala para ele: Paulo, fica na sua, a minha graça te basta. Porque em algumas cartas que nós podemos perceber, Paulo foi soberbo demais. E aquela soberba não agradava a Deus. Ele ficou 14 anos esperando a oportunidade para pregar o evangelho. Nesses 14 anos, ele fez talvez pós-graduação no evangelho. Então, eu preciso saber o que eu desejo. Por mais óbvio que pareça, muitos não conquistam nada de relevante por não saberem o que realmente desejam. Poucos sabem exatamente o que querem, por isso, pulam de galho em galho, sem se comprometerem firmemente com o seu objetivo. O desejo de Salomão era saber governar com competência a nação. E o pedido de Salomão, deixa eu até abrir aqui mais uma revelação de Deus. Deixa eu ver aqui se é 1ª ou 2ª Crônicas. É 2ª. 2ª Crônicas 1. Mas põe, acho que desde o início. Põe desde o início. Ah, não, quer ler? Aqui, nós vamos entender por que muitas vezes nós pedimos alguma coisa para Deus e não recebemos. Eu sempre coloco a palavra motivação. O que eu peço para Deus me motiva a quê? Vai me motivar no status? Jesus disse que nós não recebemos porque não sabemos pedir, porque nós pedimos para o nosso próprio prazer ou deleite. A motivação de Salomão foi diferente. Salomão deu ordens para a construção de um templo
em honra ao nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Ele designou 70.000 homens como carregadores, 80.000 como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como capatazes. Depois Salomão enviou esta mensagem a Hirão, rei de Tiro: agora estou para construir um templo em honra ao nome do Senhor, o meu Deus, e dedicá-lo a ele para queimar incenso aromático diante dele, apresentar regularmente o pão consagrado e fazer holocaustos todas as manhãs e todas as tardes, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor, o nosso Deus. Esse é um decreto perpétuo para Israel. O templo que vou construir será grande, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas quem é capaz de construir um templo para ele, visto que os céus não podem contê-lo, nem mesmo os mais altos céus? Quem sou eu para lhe construir um templo, a não ser como um lugar para queimar sacrifícios perante ele? Por isso, manda-me um homem competente no trabalho, com ouro, com prata, com bronze, com ferro e com tecido roxo, vermelho e azul, e experiente em esculturas, para trabalhar em Judá e em Jerusalém, com meus hábeis artesãos preparados por meu pai Davi. Também envia-me do Líbano madeira de cedro, de pinho, de junípero, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar a madeira de lá. Os meus servos trabalharão com os teus, para me fornecerem madeira em grande quantidade, pois é preciso que o templo que vou edificar seja grande e imponente. E eu darei como sustento aos teus servos, os lenhadores, 20.000 tonéis de trigo, 20.000 tonéis de cevada, 2.000 barris de vinho e 2.000 barris de azeite. Hirão, rei de Tiro, respondeu por carta a Salomão: o Senhor ama o seu povo e por isso te fez rei sobre ele. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que fez os céus e a terra, pois deu ao rei Davi um filho sábio, que tem inteligência e discernimento, e que vai construir um templo para o Senhor e um palácio para si. Estou te enviando Hurão-Abi, homem de grande habilidade. Sua mãe era de Dan e seu pai de Tiro. Ele foi treinado para trabalhar com ouro e prata, bronze e ferro, pedra e madeira, e em tecido roxo, azul, vermelho, em linho fino e em todo tipo de entalhe. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for dado. Trabalhará com os teus artesãos e com os de meu senhor Davi, teu pai. Agora envia, meu senhor, a teus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que o meu senhor prometeu. E cortaremos toda a madeira do Líbano necessária e a faremos flutuar em jangadas pelo mar, descendo até Jope, e de lá poderás levá-la a Jerusalém. Meu Deus! Salomão fez um recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, como que fizera seu pai Davi, e descobriu-se que eram 153.600. Ele designou 70.000 deles para serem carregadores e 80.000 para serem cortadores de pedras nas colinas, com 3.600 capatazes para manter o povo trabalhando. Aleluia. Aleluia, até aqui. Percebe o intento, a intenção de Salomão. Ele pediu ajuda para outra pessoa, para outra cidade, para outra civilização. E eles entenderam qual era o propósito de Salomão, o que é que ele queria. Então, às vezes, no nosso projeto, nós podemos colocar pessoas que também serão abençoadas por isso. Os trabalhadores que foram ajudar Salomão receberam tudo do bom e do melhor. E quando Salomão ele pede ajuda a Deus, ele pede sabedoria. E essa sabedoria, ela foi alcançada. Então, nós
vamos alcançar, através dos ensinamentos de Salomão, a realização dos nossos sonhos e dos nossos desejos. Aleluia! É desse modo que deve ocorrer conosco. É preciso que nós conheçamos o nosso sonho. E eu lembro, há muito tempo atrás, que eu estava como líder de uma instituição, de uma igreja, e chegavam as pessoas pedindo auxílio, pedindo ajuda. E eu perguntava para ela, mas o que você enxerga na sua vida? Eu não enxergo nada, eu sou uma pessoa ruim, isso e aquilo. Eu falava, mas você tem que se imaginar, enxergar na posição que você quer. A mulher que é estéril, ela tem que se imaginar com a criança no colo. E, às vezes, para isso, ela precisa de algo visível. Ela comprar, talvez, uma roupinha de recém-nascido, ou a bolsa para sair da maternidade. A pessoa que tem a intenção de comprar um carro e ainda não conquistou, ela tem que imaginar que ela tem que morar num local que possa guardar o carro. E talvez colocar a foto do carro na garagem, ocupando espaço daquele local. Davi, ele enxergou muitas coisas. Ele disse, como eu posso viver num palácio e Deus habitar em tendas? Porque ainda era a época do tabernáculo. E aí, ele passou essa intenção para o seu filho. Davi não construiu o templo, mas Salomão construiu o templo para Deus em Jerusalém. Então, eu preciso andar conforme aquilo que eu acredito. Se eu quero morar no exterior, eu quero mudar para o exterior, eu não vou financiar uma casa para pagar em 50 anos, 30 anos. Eu estou acreditando que eu vou mudar para o exterior. Se eu quero, talvez, melhorar a minha vida financeira na minha casa, com prosperidade, eu vou colocar de lado meus sonhos de coisas de luxo, que são caprichos. Eu preciso andar de acordo com o meu objetivo. Se o meu sonho é ser um missionário em outros países, eu não vou prestar concurso para um cargo público, porque eu vou depois pedir uma licença para ser missionário e vou continuar recebendo sem trabalhar. Tem coisas que não combinam. Então, eu preciso adequar a minha vida, o meu cotidiano, de acordo com o sonho que eu quero ter. Aleluia! E que essa realização de sonho, ela concorde com a vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. E não venha, de alguma forma, diminuir o Senhor. Não venha desqualificar o nome do Senhor. Então, eu preciso alcançar. Tem um escritor, o Stephen Scott, ele escreveu o livro O Homem Mais Rico que Já Existiu, ele vai citar a vida de Salomão. E quando ele escreveu esse livro, na realidade, ele estava estudando o livro de Provérbios. Ele teve uma vida muito difícil em algumas áreas, uma delas a área financeira. E ele começou a estudar o livro de Provérbios, que é o livro dos conselhos de Salomão. O livro de Provérbios é um livro de conselho. E ali ele percebeu que o registro de Salomão, das coisas que ele apontava, tinham tudo a ver com a nossa prática no dia a dia. É como se fosse uma conduta moral, uma conduta ética. E ele começou a observar e praticar aquilo. E a vida dele foi completamente transformada. Ou seja, ele alcançou o sucesso só de observar o livro de Provérbios. São 31 capítulos e é muita informação. Quando eu consigo isso, a minha vida passa a ser transformada.
Mas não é porque eu li o livro de Salomão, ou porque eu li o livro de Provérbios. É porque a leitura da palavra, os conselhos que estão sendo inseridos no meu coração, vão mudar a minha forma de falar, vão mudar as minhas atitudes, e eu vou alcançar esses objetivos, sejam eles quais forem. Não importa o teu sonho. E tem que ser um sonho grande, porque você não vai além do sonho determinado. Se o teu sonho é ir a um outro estado do Brasil, ou o seu sonho é conhecer um outro país, ou se o seu sonho é chegar à Lua, você vai realizar o seu sonho no limite que você colocou. Então, eu preciso, talvez, requalificar os meus sonhos, ou talvez lembrar que eu não tenho mais sonhos. Eu vou empurrando a minha vida com a barriga. Se eu almoçar hoje, tá bom. Se eu chegar no fim do dia, hoje em dia, com essa pandemia, se a pessoa chegar viva no final do dia, tá de bom tamanho. Que isso? Isso é do diabo. Primeiro, lembre que vocês que estão participando dessa reunião foram preservados por Deus. Foram preservados por Deus. Já é uma grande conquista. Então, dentro desses princípios, eu vou repetir como um resumo. Primeiro princípio, primeiro segredo, Salomão buscou sabedoria divina. Segundo, ele conhecia as suas limitações. Então, por exemplo, na área profissional, do empreendedorismo, eu vou buscar informações, porque talvez eu seja limitado na área da tecnologia, eu seja limitado na área da oratória, talvez a minha profissão exija que eu tenha que falar em público. Eu vou conhecer as minhas limitações e vou me aprimorar para ultrapassar esses limites. Eu preciso de mentores, e talvez para ultrapassar esses limites, eu vou precisar de um professor, ou eu vou precisar de um livro, eu vou ter que investir, que às vezes não é dinheiro, tem muita coisa de graça hoje online, mas eu vou precisar investir um tempo, me dedicar a isso, e para que isso aconteça, eu vou precisar de disciplina. O meu dia, às vezes, é um dia corrido, eu levanto 6 horas da manhã e faço tanta coisa, e vou deitar meia-noite cansado, e talvez não cumprir a minha tarefa. Comece a refazer as suas tarefas. Um planejamento, uma agenda. Eu preciso trabalhar com a logística reversa. Amanhã eu vou fazer tantas coisas. Então, para essa coisa eu demando meia hora. Para esse aqui eu vou investir 2 horas de aprendizado. E, de repente, quando você soma a sua agenda de tarefas, tem ali 30 horas. 30 horas só o Unibanco. O dia tem 24. E das 24, talvez eu descanse 6, sobraram só 18. Como é que eu vou fazer um planejamento de uma agenda diária se não há tempo hábil para executá-la? Você não é Deus. Talvez somos um pouquinho menor que deuses. Eu preciso, na logística reversa, fazer um planejamento. Eu vou alcançar a realização dos meus projetos e objetivos com disciplina, com perseverança, com determinação, conhecimento, sabedoria, conselho. Aleluia. Aleluia. Eu não posso ter pressa. E, de repente, para esse objetivo, eu vou colocar, eu creio que em 30 dias, eu creio que em 6 meses. Não vai parir uma criança normal em menos de 9 meses. Mas eu tenho que planejar, colocar semente. Eu tenho que planejar alguma coisa. Aleluia. Eu preciso aprender com as experiências que eu já tive, e se eu não tenho experiências nesse ramo, eu vou buscar experiências em outras pessoas. Eu vou aprender com o erro dos outros a não cometer o mesmo erro comigo. E aí, eu tenho esse plano bem elaborado, eu tenho certeza, consciência desse objetivo, e aí eu vou alcançá-lo. O meu ministério começou sempre com um jargão, que quando a palavra coincide com a situação que eu estou vivendo, o milagre já aconteceu. E aí eu pego aquele versículo,
e eu começo a determiná-lo com a minha boca. E aí eu tenho grande chance de obter o resultado, porque muitas coisas não são com o meu esforço, são com a intervenção divina. E a intervenção divina, ela vai acontecer quando eu estou preparado para isso. Aleluia. Glória a Deus. Então, o meu convite, além do estudo que foi passado, é, como lição de casa, nós lermos o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Eu não sei quantos versículos tem, mas eu posso somar os versículos e, de repente, eu determino 31 capítulos. Se tiver 20 versículos cada capítulo, são 600 versículos. Então, eu vou ler 10 por dia. Em 60 dias, eu termino de ler o livro de Provérbios. Então, eu quero colocar isso como desafio, porque isso é básico, isso é simples. Não, eu tenho pressa no meu objetivo. Eu vou ler um capítulo por dia. Então, em 31 dias, você termina. Não, eu tenho urgência. Eu preciso mudar a minha vida em 2 semanas. Por que eu estou falando do livro de Provérbios? Porque é um livro de conselho, é um livro de instrução, um código de ética, de moral. Ou seja, se eu consigo absorver da palavra de Deus dentro daquilo que eu planejar, eu já venci disciplina, eu já venci algumas limitações. E aí, como é que eu faço isso? Bom, durante o dia, no meu trabalho, quando eu chego em casa, tem as crianças ou isso, eu vou determinar um tempo. Eu vou sacrificar. Eu tenho que fazer isso quando a minha família está dormindo. Então, todo mundo dormiu, eu vou tirar 20 minutos para ler o livro de Provérbios. E aí, eu consegui ler em 20 minutos, 20 versículos. Eu vou dividir esses 20 versículos pela quantidade que tem, e aí eu vou saber, não, eu vou precisar de mais tempo. Então, eu vou ler todos os dias 20 minutos. Eu vou ler na minha hora de almoço no meu trabalho. Eu vou separar. Eu tenho uma hora de almoço, eu vou fazer a minha refeição, eu vou descansar um pouco, mas 10 minutos do meu horário de almoço, eu vou ler o livro de Provérbios. Eu passo a ter uma dinâmica, um planejamento para isso. E aí, antes de você se planejar para um futuro promissor, para uma conquista de uma aposentadoria, para a conquista de uma cura, para a conquista de uma prosperidade, para a conquista de uma realidade. Antes, eu vou trabalhar com os segredos de Salomão. Então, eu vou buscar primeiro esse conselho. Eu vou me instruir primeiro. E aí, passo a passo, eu vou trabalhar. Eu quero a conquista de um carro novo. Eu vou buscar informações desse carro novo, das cores que existem disponíveis, qual é a melhor marca, a melhor modelo, eu tenho espaço na minha garagem, quanto custa o seguro desse carro, eu vou ter condições, aí eu vou trabalhar, já recebi o conselho, eu vou trabalhar o prático. Não, vou fazer isso aqui, tem a minha cara, tem a minha personalidade, carro grande, carro pequeno, carro branco, carro preto, automático, eu vou trabalhar isso daí. Eu estou dando um exemplo, claro, mas eu já tenho a informação do conselho, eu já tenho o foco do que eu quero, eu já tenho, com o conselho, eu tenho a sabedoria, eu tenho as minhas limitações, eu não sei dirigir um carro automático, mas eu quero um carro automático, então eu vou buscar essa informação, vou aprender isso e aquilo, e aí o que acontece? Eu realizo. É esse o objetivo de hoje. Que nós, através da semente da prosperidade, que é o conselho, através da semente da prosperidade, que é a palavra de Deus, mas eu preciso me preparar para isso. E aí eu vou alcançar a realização de todos os meus sonhos. Agora, eu não posso colocar num planejamento com Deus uma árvore de salada de frutas. Eu vou semear a banana, eu vou semear a pera, eu vou semear a laranja, eu vou semear o morango. Não existe uma árvore salada de frutas. Então, eu vou primeiro distinguir na minha vida pessoal qual é a prioridade. Não quero realizar nada. Eu quero quitar as minhas dívidas.
Não, eu não quero realizar nada. Eu queria ter paz na minha família. De repente, a sua conquista não é algo material. Eu quero restaurar o meu casamento. Eu quero tirar a minha empresa do negativo. Eu não sei o que é. Mas primeiro eu vou buscar em Deus sabedoria, conselho, e a partir daí eu vou definir o meu objetivo, o meu foco. E aconteça o que acontecer, eu não vou desviar o meu foco nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou seguir esse foco. E com certeza nós vamos alcançar os resultados em nome de Jesus. Amém? Vamos participar da ceia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E a todos que estão aí, peguem o elemento, seja o pão, a bolacha, o que você tiver. Nós vamos consagrar esse elemento. Aleluia. Jesus disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por que nós precisamos lembrar do sofrimento de Cristo? Para valorizar a nossa salvação. O sacrifício de Cristo nos trouxe a paz, nos trouxe a cura, nos trouxe o perdão dos nossos pecados. Nenhum projeto nós vamos alcançar sem sacrifício. Nenhum projeto. E às vezes o sacrifício envolve a família, envolve o cônjuge, o filho, para alcançar esse objetivo. Por isso, é uma experiência que nós vivemos na ceia do Senhor. A experiência do sofrimento dele. Faça isso em memória de mim. E quando nós partimos o pão e entregamos para as pessoas que estão conosco, na nossa casa, no trabalho, na igreja, e convidamos a participar, vem à nossa memória o corpo de Cristo que foi moído e traspassado. Cada vez que eu mastigo o pão, estou moendo o corpo de Cristo. Cada vez que os meus dentes rompem as fibras do pão, o corpo de Cristo está sendo traspassado com os espinhos, com os cravos, com a espada. Jesus teve sede e deram vinagre para ele. Participar da ceia e comer a carne de Cristo, nós passamos a ter vida em nós mesmos. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Não participa do meu sofrimento. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Quem pode participar? Só aquele que confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e é o meu Salvador. E quando nós alcançamos esse entendimento e discernimos o corpo de Cristo, já não mais participamos como um ritual. Já não mais participamos como uma religião. Porque o dia de Santa Ceia na igreja é o dia que as pessoas vestem as suas melhores roupas, não costumam faltar na igreja, porque acham que aquilo é um amuleto. Acham que aquilo é o antídoto. Não. A ceia do Senhor é muito mais do que isso. Eu participo do sofrimento dele. Vamos participar do sofrimento dele. Comamos.
Talvez algum de nós esteja passando algum sofrimento, alguma dificuldade. Não se compara ao sofrimento de Cristo. É incomparável. E talvez o nosso sofrimento é resposta e consequência das nossas próprias atitudes. E aí eu te pergunto, a morte de Cristo, o sofrimento dele, ele merecia? Ele fez alguma coisa que prejudicou alguém? Então, qualquer circunstância que nós estejamos passando, de dor, de peso, de sofrimento, de angústia, não se compara. Então, cabe a mim pedir conselho ao maravilhoso conselheiro. Porque o nome de Jesus, em Isaías, é maravilhoso conselheiro. E dizer, Jesus, me ensina como passar por isso. O que você passou foi muito pior do que eu estou passando. Me ensina a superar essa dificuldade e alcançar a glória, mas alcançar a glória aqui na terra, como você alcançou, porque o teu corpo ressurreto foi visto na terra dos viventes. Então eu preciso glorificar o teu nome aqui na terra. Aleluia, aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança. Ele não disse, este é o meu sangue. Ele não disse, esse vinho. Ele não disse, este elemento. Mas ele disse, este é o cálice. Porque todas as vezes que as pessoas iam comemorar alguma coisa, brindar o casamento, o nascimento de uma criança, ou a colheita, eles pegavam o cálice para brindar. E aqui nós estamos fazendo um brinde a uma nova vida, a nova aliança em Cristo, a aliança da graça e da fé. Aquilo que recebemos de graça e aquilo que nós manifestamos através de nós. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo confessar a palavra de Deus. Essa é a nova aliança. De um tempo novo. De um renovo em nossas vidas. Eu convidei vocês, através do estudo, de fazerem um voto do livro de Provérbios. E agora, por causa da nova aliança, eu convido a vocês, ao acordarem, balbuciar as primeiras palavras em adoração a Deus. Porque se eu abro os olhos e eu me enxergo na minha cama, ou no sofá, não sei onde você está dormindo, eu vou perceber que eu estou vivo. Já é uma grande vitória. E talvez as primeiras palavras sejam, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a ti, Senhor. Tu és o único. Tu és maravilhoso conselheiro. Ao invés de dar bom dia para o seu cônjuge, ao invés de dar bom dia para o seu filho, ao invés de saber se está frio lá fora, que roupa eu vou vestir para trabalhar, ao invés de se olhar no espelho para saber se o cabelo vai ter que ser trabalhado com chapinha, com secador, mas que a primeira oferta do dia, com a sua própria boca, seja glorificar esse Deus maravilhoso. Por isso ele disse, o cálice da nova aliança, um novo dia, uma nova conquista. Eu vou brindar aqui com a minha família. Eu vou brindar com vocês. Eu faço um brinde a vocês. Este é o cálice da nova aliança.
da nova família, da nova unção, da nova postura, do novo conceito, do novo pensamento, da nova atitude, de uma vida próspera e abundante. Que o Senhor vos revele os segredos da prosperidade em Cristo e que possamos manifestar em vida. E porque somos prósperos, nós também seremos abençoadores de outras pessoas, de outras famílias, de outros ministérios, em nome de Jesus. Bebamos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?